Olá, eu sou Rebeca Marquesi, CEO responsável aqui pela Artéria Comunicação Digital, e hoje então a gente vai para mais uma caixinha de respostas, sua melhor pergunta pela nossa melhor resposta. E a dúvida de hoje é uma psicóloga que já está com a agenda dela cheia e quer saber se ela precisa mesmo ou não continuar fazendo esse tal aí do marketing digital. E eu vou responder o começo dessa pergunta com algumas perguntas. Então vamos lá. Você é profissional, né? Porque esse vídeo não serve só para psicólogos, tá? Serve para profissionais de uma forma geral que trabalham com esse tipo de organização de cliente, né? De agenda, atendimentos, enfim. Então as perguntas você, caro profissional independente ou empresário, você deixa de falar da maneira correta, né, dentro do possível, de forma acessível com as pessoas depois que elas se tornam suas clientes? Provavelmente não, né? Provavelmente você continua usando um linguajar mais adequado para o ambiente de trabalho, para explicar, enfim, as questões profissionais para aquele cliente seu. Ok. Outra pergunta. Você atende os seus clientes de pijama ou de cabelo bagunçado depois das primeiras consultas ou depois dos primeiros atendimentos? Provavelmente também não, porque faz parte de uma convenção social aí que existem trajes mais adequados para a gente poder usar e realizar no nosso trabalho, né, através das consultas, enfim. Então, ok. Última pergunta. Você descuida do seu espaço de atendimento? Seja ele virtual, então através do que aparece atrás do vídeo, ou de acordo com uma boa sala virtual também, né? Pegando uma sala que seja interessante, Google Meet, Zoom, enfim. Ou do seu consultório, por exemplo, mantendo uma pintura em dia, né, sem manchas, enfim, mantendo uma boa decoração, também limpando aquele espaço? Provavelmente não. Você não deixa de cuidar depois que a sua agenda fica cheia, né? Faltou o restante da pergunta aí. Você deixa de fazer esses cuidados depois que a sua agenda fica cheia? Você atende com a sua cama toda bagunçada, de roupa aí pro final? Ou você começa a descuidar e queima a lâmpada do seu consultório presencial e você não troca? Provavelmente não. Então, o marketing é a mesma coisa, é a mesma situação, tá? E aí eu vou entrar no seguinte. O marketing se trata de impressão e comunicação, tá? A impressão qual é a impressão que você dá de si mesma profissionalmente ou de si mesmo profissionalmente e do seu negócio para as pessoas, sejam elas suas clientes já ou possíveis clientes, potenciais clientes. E da comunicação, que é como que você se comunica com as pessoas no seu trabalho. Através da imagem, da escrita, da fala, da sua postura, porque a gente tem uma postura também quando a gente está falando alguma coisa. Então, o marketing, ele se trata dessas duas questões. Existem outros fins? Existem alguns fins que a gente usa? Isso existem, é claro que existem. Mas basicamente o marketing se trata disso, da impressão que eu dou para as pessoas, né? Como elas escolhem interpretar é uma questão delas. Mas qual é a impressão que eu tô dando para elas a respeito de mim e da minha empresa, enfim, e como que eu comunico as coisas para elas, seja uma comunicação de uma venda indireta ou de uma venda mais direta, ou seja uma comunicação de eu trazer um diferencial a mais em relação à minha marca para elas, tá? Então esse é um dos motivos, são dois dos motivos principais dos quais você precisa continuar realizando o seu marketing. Você nunca vai poder deixar de prestar atenção em qual é a impressão que você está dando para o seu cliente. Então, no seu caso, em relação à psicologia, por exemplo, é muito comum que o paciente questione algumas condutas, algumas falas, alguns posicionamentos do psicólogo. Então, você vai ter que tomar cuidado com a impressão que você está causando ali para ele diante daquilo que você está dizendo, que entra também na comunicação. Você vai continuar tomando cuidado com a roupa com qual você atende ele, com o espaço que precisa ser silencioso, não pode ter gente passando por trás, de preferência no local isolado, porque são as recomendações, inclusive do CRP, e o marketing reverbera muito nisso, assim como na comunicação. Você precisa continuar se comunicando com as pessoas, senão você vai ficar isolada. A gente fala que a gente brinca um pouco, né, dentro da área do marketing, da publicidade, de que quem não é visto não é lembrado.
Isso não necessariamente é uma verdade absoluta, né? Às vezes a gente gosta tanto de alguém, de uma empresa, de um profissional, que a gente ainda se lembra mesmo quando a gente não vê. Mas esse percentual de pessoas que se lembram é muito pequeno. E a gente precisa alcançar um público maior, porque a gente tá falando de renda, né? A gente não tá falando de melhores amigos da nossa vida pessoal. Estamos falando de clientes que a gente precisa ter um certo fluxo para que a gente tenha renda de viver bem aí, com qualidade de vida. Além disso, as pessoas elas estão muito acostumadas a pensar no marketing como algo exclusivamente instantâneo e direto. E ele não é, tá? O marketing ele tem primeiro que ele leva tempo, como qualquer coisa na vida que a gente precisa construir. Vou reforçar a teclinha aqui que eu vou falar, acho que em todos os vídeos. Marketing não é miojo. Marketing não fica pronto em 3 minutos, tá? A gente precisa de tempo para construir, para comunicar. As próprias diretrizes de ensinamentos empresariais dão pelo menos, no mínimo, aí uma orientação de 2 anos até que a marca esteja introduzida e implementada no mercado. Então, marketing leva tempo, tá? E em relação a ele ser indireto, então a gente vai passar por um prisma do seguinte: os benefícios do marketing, eles são muitos e eles vêm, claro, sempre pensando no negócio, né, quando a gente está estabelecendo aquilo, mas ele pode vir de formas das mais diversas que a gente imagina. Às vezes as pessoas não têm noção do quanto o marketing pode alcançar. O marketing bem feito, né, vamos lembrar isso, mas o quanto o marketing pode alcançar. E aí eu peguei alguns pequenos exemplos aqui. Então, o marketing ele melhora e ele pode melhorar e reforçar a sua impressão profissional para as pessoas. Foi aquilo que eu falei no começo do vídeo. Então, se por acaso, de repente, vamos lá, um paciente seu, aí da psicologia, tá fazendo um processo psicoterapêutico, ele começa a ficar em dúvida, porque você falou uma coisa que ele não gostou e que não necessariamente é sua culpa não, tá? A gente tá falando da emoção e das questões mais profundas das pessoas, às vezes elas não têm uma racionalização, um equilíbrio muito grande diante disso. Então ela fica em dúvida ali, pensando, mas será que é? Será que não é? Só que essa mesma pessoa, ela tá acompanhando suas redes. Ela tá acompanhando suas redes sociais, ela tá acompanhando seus outros materiais de marketing e ela tá vendo a forma como você aborda esse assunto, né? Seja através de uma agência, seja através de você mesma produzindo teu conteúdo. Então, como você aborda, se é uma forma profissional que você faz essas coisas, quanto de expertise, né, de experiência ali você tem no assunto. E isso fica como um valor a mais, agrega um valor para ela tomar uma decisão se ela continua de repente nesse processo terapêutico com você ou não. Já pensou nisso? Às vezes as pessoas passam por conflitos delas mesmas. Às vezes pode ser, claro, uma responsabilidade sua também. Às vezes a gente ficou doente, faltou e a pessoa tá precisando muito, ela pensa em trocar de terapeuta, enfim, existem essas possibilidades. Mas muitas vezes é uma questão dela, principalmente nessa área, que é uma área terapêutica que mexe com essa parte meio desequilibrada, né, das pessoas. Então, às vezes ela não tá naquele momento mais tranquilo, se mexendo uma feridinha, porque precisava mexer, fazia parte do processo terapêutico, e ela pensa em desistir, e se você não tem um bom repertório, motivos aí, que você dá pra ela indiretamente, né, e diretamente também, mas nesse caso indiretamente, para que ela tome a decisão de continuar esse processo, de repente você perdeu o seu cliente ali. Então, isso é um dos ganhos indiretos que o marketing pode proporcionar, tá? Manter um fluxo contínuo de branding, tá? Branding no marketing, a gente chama, é um nome pra gente chamar, que é um processo de atração de cliente, tá? Então é como se, por exemplo, aqui pra fazer o vídeo, né? Eu vou falar do branding de imagem, tá? Então, como eu falei antes, eu não vim descabelada, meu cabelo é meio revoado mesmo, mas eu não vim descabelada, eu vim arrumada, é a roupa que eu atendo aqui na agência, que a gente faz reuniões. Eu cuidei do meu áudio para ele ficar claro para as pessoas. Esse vídeo tem uma edição também. Eu tô cuidando da distribuição desse vídeo, então ele vai pro YouTube e ele também vai pro Spotify, porque tem muita empresária que prefere ouvir do que ver, porque ele faz as atividades dele e não tem como parar para ficar vendo um vídeo. Então eu tô cuidando das formas de atração, além, claro, de toda a expertise que eu tenho aqui no assunto, da minha forma de comunicar, a forma com que eu trabalho a identidade, né, a impressão que eu trago para as pessoas em relação a quem eu sou profissionalmente. Isso tudo é um trabalho de branding. E
ele também pode, né, manter o fluxo contínuo, então, de branding para o seu negócio. Por quê? Ah, mas eu já tô com a agenda cheia. Mas a gente não fica com a agenda cheia o tempo inteiro. No seu caso, e no caso de outros profissionais da saúde também, vai ter um momento que seu paciente vai se curar, entre aspas, né? Que na psicologia a gente não fala de cura, mas ele vai ter uma remissão aí dos sintomas, ou ele vai ter uma resolução de um problema, e ele vai adquirir a independência dele, principalmente dentro da TCC, que é muito comum, da terapia cognitivo-comportamental. Ele adquire independência ali no processo terapêutico dele, e raríssimas são as vezes que ele precisa voltar para um acompanhamento semanal aí de sessões. E aí como é que fica a sua agenda? Além disso, pode acontecer também de um outro cliente querer mudar de psicólogo ou querer abandonar aí o tratamento dele, e você vai ficar com um espaço vago e provavelmente durante muito tempo, principalmente se você não tiver o seu trabalho de marketing feito, tá? Então, esse branding, esse benefício indireto que o marketing proporciona, né, para manter em fluxo e ativo o seu branding, ele é interessante para isso também. Assim, a sua renda fica o mais fixa, né, o mais estável possível ali, porque você está sempre fazendo um processo de atração. Você pode criar, de repente, uma agenda de espera, uma lista de espera, enfim. E outra coisa muito interessante também, que o vídeo não pode ser muito longo, é construir e melhorar o seu referencial como profissional, tá? O seu referencial, a gente chama de autoridade, né? Mas a gente não cria autoridade, a não ser que a gente esteja... Isso com marketing só, tá, gente? A não ser que a gente esteja inventando aí uma autoridade. Mas eu tô trazendo a impressão, tô mostrando, né? Eu estou dando a impressão das pessoas do quanto autoridade eu tenho no assunto. Então, através disso, isso possibilita aumentar os preços da sua consulta, se em algum momento você precisar ou você quiser fazer isso, é normal. A procura faz isso, né? Quando a procura é muito grande, a oferta tem uma limitação, você não consegue atender 24 horas por dia, você aumenta um pouco o preço, assim você deixa equilibrado. Isso é comum em qualquer negócio. Você também pode vender outros serviços, como um curso, se você quiser criar um curso para pessoas leigas, enfim, ou até para profissionais da área, mas aí a estratégia é diferente. Mas para pessoas leigas, então, no caso, um curso ou uma mentoria, um acompanhamento, enfim, você pode fazer isso, já está trabalhando o teu branding, já está atraindo ali com uma certa frequência e até expandir as suas especializações, né? Então, por exemplo, é muito comum que as pessoas que trazem, você sabe, deve saber muito desse assunto, é muito comum que as pessoas que passem por um processo de emagrecimento, elas também precisem depois fazer um processo de reconhecimento. Exagerei aqui. Mas de se reconhecer, de conhecer a si mesma novamente e de se reconhecer mesmo. Porque muitas pessoas ficam obesas ou um pouco acima do peso, com sobrepeso, enfim, durante tanto tempo que elas têm dificuldade de se reconhecer nessa nova imagem. Então elas precisam continuar ali esse tratamento. De repente você expande, você ajudou a pessoa numa questão aí de obesidade, mas esse pós faltou, esse pós-atendimento, né? Então você vai fazer o quê? Você vai estar sempre indicando para outros colegas seus. Até que você decide fazer uma outra pós, né, ou um curso, enfim, uma especialização aí nesse assunto para poder atender esse público também. E fica mais fácil porque você já tem esse brand, você já tá atraindo essas pessoas aí pro teu mercado, tá? Então vamos lá. Por isso, diante disso, então, a nossa sugestão é: continue fazendo o seu marketing. Ele é muito importante, tá? É tipo, brincando aqui, tipo tomar banho. A gente tem que tomar todo dia, porque suja de novo, né? As pessoas esquecem, a concorrência aí na internet tá gigantesca, tá cheio de profissionais aí da tua área fazendo marketing deles também. Então é importante que você mantenha, tá? Se for necessário, espaça um pouco a frequência dos seus posts. Traz para menos dias, né? De repente, fica interessante, você consegue fazer diminuindo um pouco o fluxo, mas ainda mantém ali. Se for necessário, também diminua um pouco o investimento que você faz em anúncio, né? Muda a estratégia, e a gente vai entrar numa expertise nossa aí, mas seria legal você consultar um profissional de marketing também. Muda a estratégia, porque a gente faz estratégias diferentes dentro dos anúncios e do próprio conteúdo, dependendo do objetivo do profissional. Se é inicialmente expandir a carteira dele de clientes, ou se é só manter, ou se é aumentar
popularidade, enfim. Então, de repente, mudando a estratégia, diminuindo talvez o valor que você investe em anúncio também pode ser interessante, tá? Mas não deixa de manter as suas redes sociais atualizadas, tá? Outra coisa muito importante também, uma dica extra bônus aqui, quase que uma mentoria aqui pra vocês, não deixe de produzir conteúdo profissional para o seu blog, tá? Além do investimento que você fizer em Google Ads, se você trabalhar com esse tipo de anúncio também dentro do Google. Por quê? Porque as matérias de profissionais para blog, principalmente na sua área, que é um assunto profundo, é um assunto que precisa render um certo tempo, elas além de serem interessantes, porque divulgam o seu trabalho, psicoeducam também seus clientes e possíveis clientes, elas também aumentam o tempo de frequência das pessoas no teu site. E isso é um ótimo otimizador para SEO, que é um sistema de otimização já, né? De procura, nas buscas, né? Então a tendência é que seu site suba mais ali nas redes de pesquisa, Google, Bing, enfim, e outras redes aí. Tá bom? É isso, espero que tenha ajudado vocês. Se ficar alguma dúvida, coloquem aqui nos comentários. Encontrem a gente em alguma rede social. Se vocês estiverem no Spotify, enviem pra gente. Se precisarem também de alguma coisa relacionada ao marketing, estamos aqui à disposição. A gente marca uma reunião para entender um pouquinho melhor do teu negócio e te ajudar. E continuem aí mandando essas respostas maravilhosas na caixinha. A gente tá criando os quadros aos poucos aqui para poder otimizar e mantendo a nossa cara, né, a nossa autenticidade, aí a nossa identidade de marca. E em breve a gente vai ter mais quadros, vamos participar mais aqui com vocês, tá bem? Uma ótima semana nos negócios, prosperidade, enfim, tudo de melhor aí pra gente. Até mais!